Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig. Professor Paulo Nussensweig, o que é a ciência dos cidadãos? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, há alguns anos uma nova tendência começou a se desenvolver na ciência. É a chamada ciência dos cidadãos, ou Citizen Science. Num artigo de opinião publicado na revista Nature no último dia 24 de outubro, Aislinn Irwin descreve algumas iniciativas de pesquisas envolvendo grandes aquisições de dados que são feitas com o auxílio de cidadãos comuns. Um pesquisador da Universidade de Antuérpia, na Bélgica, Philip Meisman, descreve seu projeto chamado Curious Neuzen, algo como narizes curiosos, para medir a qualidade do ar na região de Flandres. Foram distribuídos kits para medição de dióxido de nitrogênio a 20 mil participantes que os instalaram nas janelas de suas casas, onde medidas foram feitas durante um mês. Mais de 99% dos sensores foram devolvidos aos pesquisadores, fornecendo dados em 17.800 localidades. Os sensores dão informações sobre a concentração de dióxido de nitrogênio na altura do nariz, em que medições via satélite não são possíveis e em que o custo para os pesquisadores do grupo de Meisman, para que eles fizessem as medições sozinhos, seria proibitivo. Os dados vão permitir testar um modelo computacional para a qualidade do ar na região. A expressão ciência dos cidadãos foi cunhada nos anos 90 por Alan Irwin, um sociólogo que atualmente trabalha na Dinamarca. Segundo ele, a expressão se refere à ciência voltada às necessidades e preocupações dos cidadãos e uma forma de ciência concebida e/ou praticada pelos próprios cidadãos. Há várias iniciativas em andamento, desde monitoramento de poluição, construção e distribuição de contadores Geiger para medir níveis de radiação ambiente, a imagens de águas paradas para monitorar a disseminação de mosquitos vetores de doenças, até vídeos de fluxos de água para calibrar modelos de previsão de enchentes. Há também cidadãos doando seu tempo para ajudar a acelerar a meta-análises e interpretar imagens de formas ainda além da capacidade de algoritmos computacionais. A tendência tem se expandido em função de demandas da sociedade, como o apetite por informação, por dados, o fantástico avanço das comunicações e as vastas conexões estabelecidas, além do desenvolvimento de tecnologias de sensores de baixo custo. Um ponto importante é o esforço que se verifica em várias partes do mundo para aumentar a transparência e a acessibilidade dos métodos e resultados da ciência. Naturalmente, alguns riscos precisam ser considerados. A confiabilidade dos dados, a garantia de não haver manipulações, a necessidade de que todos os dados obtidos sejam analisados sem qualquer fabricação ou alteração voluntária, requer algum treinamento dos cidadãos envolvidos. Em outras palavras, existe alguma demanda para que ciência de cidadãos seja institucionalizada e reconhecida. Muitos acreditam que os benefícios superam os riscos. Na região de Fukushima, por exemplo, após o acidente nuclear de 2011, a distribuição de contadores Geiger a cidadãos pesquisadores permitiu descobrir erros em medições governamentais. Locais que eram dados como seguros tinham níveis elevados de radiação, enquanto outros locais apontados como inseguros tinham níveis baixos. Você pode citar um exemplo de pesquisa mais fundamental feito com a ajuda de cidadãos? Em maio desse ano, foi publicado um trabalho na revista Nature sobre um grande experimento a respeito da natureza da realidade, o chamado Grande Teste de Bell, Big Bell Test em inglês. A mecânica quântica, a teoria física que descreve o mundo atômico e subatômico, prevê efeitos estranhos, como o chamado emaranhamento. Correlações entre partículas muito distantes uma da outra não podem ser descritas por teorias consideradas realistas, as propriedades que observamos são pré-determinadas e independentes das nossas medições, e locais. Não há influências instantâneas à distância. Einstein chamava o emaranhamento de interação fantasmagórica à distância. Para assegurar a qualidade dos testes, as medições são escolhidas de forma aleatória, depois que qualquer interação entre as partículas tenha cessado. Para verificar uma hipótese de livre-arbítrio, as medições a serem realizadas em 13 experimentos distintos em 5 continentes foram determinadas por um jogo online, em que 100 mil voluntários faziam escolhas aleatórias. Esse jogo foi realizado no dia 30 de novembro de 2016. Eu mesmo fui um desses voluntários. Nos 13 experimentos, as previsões da mecânica quântica foram confirmadas. A natureza é mesmo estranha. O professor Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.